Bom, então vamos lá falar sobre a petição inicial. Uma peculiaridade do procedimento especial da Lei 5478 de 68 reside na possibilidade do alimentando comparecer pessoalmente, sem estar acompanhado de advogado, para formular pedido de alimentos perante o juízo competente. Basta que a pessoa se dirija até o fórum e elabore um requerimento de próprio punho, explicando o porquê deseja receber alimentos do demandado. Esse requerimento deverá, sempre que possível, ser instruído com a prova do parentesco, do casamento, da união estável, no caso, quando o pedido for entre cônjuges ou companheiros, e deve ser prontamente recebido pelo juízo. Quando nós estamos diante de comarcas em que há mais de um juízo, ou seja, existe mais de uma vara, o cidadão pode procurar qualquer um dos ofícios judiciais, qualquer um dos cartórios correspondentes a cada uma dessas varas, fazer o requerimento nesse cartório, o requerimento é recebido, é encaminhado ao distribuidor, sorteia-se o juiz competente e aí o pedido é imediatamente encaminhado a esse juiz que vai despachá-lo. Vamos, por exemplo, falar da situação aqui de Santos. Santos, vocês sabem, tem 3 varas de família, né? Então, a pessoa que desejar alimentos para si ou para o seu filho, né, como é mais comum, pode procurar o ofício judicial de qualquer uma dessas 3 varas e ali solicitar ao escrevente que o atender a possibilidade de elaborar o requerimento pedindo os alimentos. Vejam, a pessoa não tem direito de escolher o juiz que irá processar a sua causa. Ela não pode, eu quero processar, eu quero que meu pedido seja processado na primeira vara, porque eu sei que a juíza da primeira vara é mais benevolente, olha mais o lado dos necessitados, dos alimentandos, e ali eu tenho mais possibilidade de conseguir o arbitramento de uma pensão de alimentos mais satisfatórios, mais completos. O juiz da segunda e terceira já são mais rigorosos, talvez eu tenha alguma dificuldade, há uma fama na comarca de que os alimentos fixados por esses 2 juízes muitas vezes são em valores mais baixos, enfim. Evidentemente que a escolha do juiz não é possível porque ela viola aquele princípio constitucional do juiz natural, né? A parte não tem o direito de escolher que juiz irá julgá-lo. Havendo mais de um juiz com competência específica para aquela matéria, no caso para ação de alimentos, feito o requerimento perante qualquer um dos ofícios judiciais, ele vai ser imediatamente distribuído e encaminhado ao juiz que for sorteado. E aí esse juiz vai despachar o processo e vai tocá-lo na sua vara. A Maria Berenice Dias, ela critica esse dispositivo e defendendo inclusive que trata-se de um dispositivo inconstitucional, porque, segundo a Constituição, vocês sabem disso,
o advogado é figura imprescindível à administração da justiça e que, assim, permitir-se a dedução de demandas sem patrocínio de advogado representaria uma violação a essa norma constitucional. Eu discordo com a devida vênia da Maria Berenice Dias, porque se vocês lerem com atenção, e nós vamos falar isso na próxima aula com certeza, o texto da própria lei 547868, vocês verão que, embora permita a pessoa, sem representação de advogado, formular o pedido, uma vez formulado o pedido, o juiz irá nomear ou irá solicitar que essa pessoa irá determinar que essa pessoa seja acompanhada por um advogado no curso do processo. Então, assim, nos lugares em que não há defensoria pública, o juiz que recebe o pedido de alimentos feito sem intervenção de advogado, ao despachá-lo, imediatamente oficiará a OAB para que se indique um defensor dativo para aquela pessoa. Quando há defensoria pública, o juiz automaticamente encaminha o sujeito para a defensoria pública para que ele seja representado no curso do processo por um defensor. Então, só aí já se desfaz, a meu ver, o argumento da Maria Berenice Dias. Mas tem mais, né? Posteriormente à Constituição de 88, nós temos a Lei 9.099 de 95, a Lei dos Juizados Especiais, né? Que também expressamente admite que, em causas de até 20 salários mínimos, a parte demande sem advogado. E esse dispositivo da Lei 9.099 já foi declarado constitucional, né? Embora seja essencial à administração da justiça, a figura do advogado não é imprescindível, né? Óbvio que é recomendável que todos venham ao judiciário representados por advogados. Isso evita prejuízos à parte. O patrocínio de advogado é essencial. Agora, isso não impede que, em situações excepcionais, para facilitar a defesa de pessoas notadamente hipossuficientes, a legislação relativize a presença do advogado, né? Assegurando a intervenção desse profissional em fases posteriores do processo. Então vejam, não há inconstitucionalidade aqui, tá? Permite-se que a parte faça o seu requerimento diretamente junto ao juiz competente. Outra coisa, também com o objetivo de facilitar a vida daquele que precisa dos alimentos, né, o parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 547868 dispensa que a inicial venha acompanhada de documentos probatórios. Isto quando houver demora na obtenção desses documentos ou certidões junto a repartições competentes, ou quando esses documentos necessários, imprescindíveis à propositura da ação, estiverem em poder do próprio alimentante. Vamos imaginar, a certidão de nascimento da criança que necessita dos alimentos está em poder do pai, que se recusa a prestá-los espontaneamente. Isso não pode servir como óbice
a que o necessitado faça o seu requerimento judicial, porque muitas vezes existe conflito na relação entre pai e mãe e não vai ser possível ele obter consensualmente esse documento antes da propositura da ação. Então, rigores formais que são próprios do rito comum, do rito que se aplica à maioria das ações, são dispensados pela legislação especial, pela Lei 5478 de 68, para garantir um maior acesso ao judiciário daquela pessoa que está necessitando de meios para subsistir. Tá? Muito bem. Ao despachar esse requerimento ou ao despachar a petição inicial, e se a parte optar desde o início pela constituição do advogado, o advogado vai elaborar uma petição inicial, qualificação das partes, narrativa dos fatos e fundamentos de fato e de direito que justificam a pretensão, vai formular o pedido, vai cumprir todas aquelas formalidades da petição inicial. E, havendo mais de um juiz competente, ele vai distribuir, né, para uma das varas competentes apreciar o pedido dele. Então, chegando o requerimento nas mãos do juiz competente, o primeiro passo, a primeira medida que o juiz deve tomar é fixar os chamados alimentos provisórios. Os alimentos provisórios estão previstos no artigo 4º, né, da Lei 547868. Diz lá o legislador: ao despachar o pedido, o juiz fixará desde logo alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor, salvo se o credor expressamente declarar que deles não necessita. Parágrafo único. Se se tratar de alimentos provisórios pedidos pelo cônjuge casado pelo regime da comunhão universal de bens, o juiz determinará igualmente que seja entregue ao credor mensalmente parte da renda líquida dos bens comuns administrados pelo devedor. Então, assim, o primeiro ato do juiz no processo, na ação de alimentos, é garantir a imediata subsistência do postulante, que normalmente está em situação de fragilidade, de necessidade, de hipossuficiência. A menos que o postulante aos alimentos expressamente renuncie os provisórios, é obrigação do juiz fixá-los. Trata-se de típica tutela antecipada de urgência, né, que é deferida com base, né, na probabilidade do direito invocado e no risco de danos irreparáveis à parte postulante. Há quem sustente, e eu até concordo em determinados casos, principalmente quando os alimentos são postulados pelo filho menor ou filho incapaz, que temos aí uma verdadeira tutela de evidência, que dispensa a demonstração de periculum in mora pelo pretendente para ser deferida, né? Esses alimentos provisórios devem ser fixados como os alimentos definitivos, seguindo aquele binômio necessidade de quem pede, capacidade, possibilidade de quem irá prestá-los. Tá certo? Eu termino por aqui esse vídeo e faço um complemento rápido no vídeo seguinte.